Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós, irmãos, amém? Para nós é motivo de alegria nós podemos encontrarmos aqui nessa noite, no propósito de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 90, onde fala convite a louvar ao Senhor. Convido os amados irmãos, aqueles que puderem, colocar-se de pé. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerem o segundo, e assim sucessivamente até o versículo de número 11. Salmo de número 95. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Ganhamos ao Senhor irmão com ações de graças, vitoriemos com salvação. Porque o Senhor é Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez obra de suas mãos aos continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor e nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. quando vossos pais me tentaram pondo minha prova, não abstende de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive frustrado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Pois isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que Deus complete esse texto aos nossos corações. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade sobre nossas vidas, ó Deus, pelo dia que nós passamos, ó Deus, a tua mão poderosa sobre nós, ó Pai, nos guardou, o Senhor nos abençoou, ó Deus, e nos deu, ó Deus, esta oportunidade de aqui encontrar no propósito de adoração e de louvor ao teu nome. O Senhor nos abençoe, ó Deus, a cada um que aqui já está. Ó Deus, aqueles que estão a caminho, o Senhor esteja iluminando os seus passos. Ó Deus, aqueles que de uma forma ou outra não vai poder estar aqui, mas que o Senhor esteja com a tua mão santa e poderosa, ó Deus, abençoando, ó Deus, e eles possam receber do Senhor a porção da tua palavra. O Senhor abençoe, ó Deus, a cada ato deste culto, ó Deus. Seja feito tudo para a honra e para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. A amada igreja pode assentar e nós vamos estar louvando o nosso Deus com o hino do nosso Inário Novo Cântico de número 159.
Vamos nesse momento ter uma palavra de oração, uma oração de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Eu convido a nossa irmã Lucileia, que esteja aqui a sua voz, falando com Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela presença de cada um aqui, Senhor. Nós te louvamos também, Senhor Deus, pela chuva que o Senhor fez cair, Senhor Deus, durante a noite. E também durante esses dias, ó Deus, nós estávamos necessitados do teu afago. Por causa do calor, Senhor Deus, o Senhor nos atendeu, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por este privilégio de ser ouvidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por este culto, por cada pessoa que adentrou neste local, por aqueles ainda que estão por chegar, que o Senhor esteja abençoando os seus passos, e que nós, ó Deus, possamos lembrar, ó Deus, sempre de prestar culto, de louvor e adoração ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, te louvar também pela vida do nosso irmão Leonete, que está aí à frente, nesta liturgia deste culto, Pai, que ele seja usado e abençoado pelo Senhor. E também, Senhor Deus, esteja abençoando também sua esposa, que está presente conosco, seus filhos, ó Deus, que não estão, mas que o Senhor esteja acompanhando, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, também pelo grupo de louvor da nossa congregação, Senhor. Que precioso para nós, Senhor Deus, é ter-nos aqui dirigindo louvores de adoração ao Senhor, Pai. O Senhor continue, ó Deus, a agraciar-nos com este dom, Senhor Deus, da música, dos instrumentos musicais, ó Pai. Que o compromisso, Senhor Deus, seja sempre avante, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, na nossa congregação. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós passamos para o nosso momento de reflexão, refletindo as nossas vidas, que nós talvez falamos, pensamos, e muitas das vezes nós pecamos por pensar. E a palavra de Deus ela é muito clara em nossas vidas, nossas mentes, para nós entender o que ela fala para nós. Em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. E o que nos pode nos dar a esperança? É Cristo. Desde que nós temos uma boa conduta diante de Deus, que nós firmamos a nossa fé e não desviamos da palavra de Deus. Confere lá em Jó, como é muito clara esta mensagem. Jó, no capítulo 1, fala a virtude e a riqueza de Jó. Esse capítulo de Jó, se nós lermos ele todo, nós entendemos quais são as 4 condutas que o crente deve ter. O primeiro versículo fala muito claro: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então ele mostra que Jó tinha 4 condutas: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E é isso que nós temos que ter nas nossas vidas como cristãos. Aí quando nós lemos lá o versículo 7 e 8, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra
semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Certamente Satanás respondeu para Deus: é muito fácil se servir como Jó. Jó é um homem rico, tem muitos bens, tem uma família linda, tem uma família bonita, não falta nada para Jó. Então é fácil servir. Toque na vida dele, tira sua mão sobre ele e vê se ele não vai blasfemar contra ti. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que ali tinha um homem temente, um homem reto, um homem fiel. Então Deus ordenou a Satanás a tocar nos bens de Jó. E Satanás, com sua legião, ficou de olho, pensando que Jó ia cair. Mas tudo o que aconteceu na vida de Jó, ele não pecou contra Deus. O que ele disse? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. E nós devemos ser reto, temente a Deus e fiel ao Senhor. É a conduta que o crente deve ter. Não só pelas riquezas, porque as pessoas talvez achem que ser crente com dinheiro no bolso é fácil, né? Muitas das vezes, com saúde, não quer nem saber de estar na presença de Deus, está muito bem. Mas quando adoece, em vez de glorificar o nome de Deus, muitas das vezes nós questionamos Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Nós nunca olhamos se nós deixamos de fazer para agradar a Deus, nós nunca olhamos se nós deixamos de fazer para glorificar o nome de Deus. Nós só perguntamos: por que o Senhor fez isso comigo? E nós devemos ir nas adversidades glorificar o nome do nosso Deus. Meditando nessas palavras, meditando nesses textos, que nós possamos buscar entender o que a palavra diz aos nossos corações e se render diante do Senhor e pedir a Ele o perdão para os nossos pecados, porque sabendo nós que somos pecadores, somos falhos, e Ele tem poder para nos perdoar os nossos pecados. Faça isso nesse momento, curve sua cabeça, ore ao Senhor, abra o seu coração para Deus, pedindo perdão. Certamente Ele vai nos purificar. Após a oração silenciosa, eu convido nosso irmão Josimar, que esteja quebrando o silêncio e agradecendo ao Senhor pelo perdão recebido. Eterno Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora para agradecermos pelas tuas misericórdias para as nossas vidas, porque o Senhor não nos trata segundo a maldade dos nossos atos, mas o Senhor trata conosco segundo as misericórdias do Senhor, que não tem fim. Com teu imenso amor, o Senhor providenciou para nós o perdão pelas nossas falhas, para todas as vezes que nós aborrecemos e desobedecemos as leis, os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor. Nós temos em Jesus o perdão que o Senhor providenciou para nós e por isso nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda louvar o nosso Deus no hino de número 93 do nosso hinário Novo Cântico.
visitantes. Deus esteja abençoando poderosamente as suas vidas. Lembrar do nosso trabalho final de semana, nossa escola bíblica dominical, domingo, às 8h30 da manhã, às 19h30, o culto de adoração e louvor no nome do nosso Deus. Terças-feiras, visite nos lares. Semana que vem, certamente, o culto será aqui, semana de oração, todos estão cientes. Amanhã nós temos, nossa irmã Lucilé está convidando as professores do departamento infantil. A Diogo semana que vem? Qual o dia da semana? Departamento infantil, na sexta-feira, aqui na congregação. Então seria amanhã, não é amanhã, na outra sexta-feira, no final da semana que vem. Então as irmãs que fazem parte do departamento infantil, que esteja atento a esse trabalho, a essa reunião para tratar de assuntos. Deus esteja abençoando. Nós não temos mais avisos, deixar os avisos do nosso irmão no final do culto, ou antes do culto, do jeito que ele achar melhor. E nós vamos estar, nesse momento, passando a oportunidade. Os irmãos vão ministrar louvor, logo após o irmão evangelista Marcos estar trazendo a ministração da palavra aos nossos corações. Que Deus os abençoe. Graças e paz, irmãos, amém? Eu acho que intuitivamente precisamos estar aos pés da cruz, porque é lá que a gente encontra misericórdia, é lá que a gente encontra socorro, é lá que a gente encontra graça no instante da gente, aos pés da cruz. Pois o que chora aos pés da cruz, clama, Senhor.
que às vezes até a tristeza falta, até a alegria falta na vida da gente. Isso é do nosso cotidiano. Mas ainda que a alegria venha faltar, se tem uma coisa que não pode faltar na minha, sua, é buscar a Deus. Você conhece muito bem o versículo que Abacuque disse que tinha faltar tudo. Mas todavia ele continuaria louvando o Senhor. Então, em meio à crise, alegre-te no Senhor. Parece até paradoxo o que eu estou dizendo, mas somente Deus tem o poder de trazer alegria no meio da dor, no meio da crise. Todavia ele é alegre. Salve a minha
te peço em nome de Jesus que o Senhor continue falando ao coração da tua igreja, nos renovando, nos dando força a cada dia para vencer os dias maus, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu vou saúde na paz do Senhor, amém, irmãos? Abre a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo João, capítulo de número 5, versículo 28 e 29. Seja bem-vindo, Beto, seja bem-vindo, Antônio. Satisfação por nos termos aqui de novo. Senhor, fortaleça vocês cada dia mais. Capítulo 5 do Evangelho segundo João. Está aqui as minhas duas netas, para quem não conhece, a Ana e a Aya, está ali atrás. Minhas netas. Sou novo assim, mas eu tenho neto. Que Deus me abençoe nessa área. Me ensina a ser um bom avô. Capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus segundo João. Versículo de número 28 e 29, diz assim a palavra do Eterno: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ele não tem tema tão pertinente ou mais pertinente do que o que nós vamos tratar hoje, justamente nesse dia em que o Brasil e muitos países chama-se dia de finados. Não vou dizer nem comemora, né? Porque não tem como comemorar dia de finados. Mas é um dia onde muitos vão aos túmulos dos entes queridos para ali chorarem, para ali colocar uma vela, para ali colocar um buquê de flor novo, ou quem sabe tirar os matos de lá. Mas eu queria trazer um tema bem pertinente nesta noite: o estado do homem depois da morte e a ressurreição dos mortos. Não existe tema tão pertinente como esse, nesse dia de finados. Faz parte da nossa confissão de fé que vamos tratar nesta noite. O que acontece aos homens imediatamente após a morte? Para onde vão as almas após a morte? Em que condição permanece? E a ressurreição, como será? Todos ressuscitarão? Essas e outras perguntas são as que mais são feitas para a gente. São as que mais são feitas, e muitas vezes por pessoas cristãs. Muitas vezes por pessoas cristãs. Essas perguntas passam pela mente de muitas pessoas, muitas especulações surgem em torno do assunto. Mas a palavra de Deus oferece algumas orientações bastante consoladoras para o crente em Cristo Jesus. A partir dessas orientações bíblicas, o crente pode acalentar em seu coração algumas certezas profundamente gratificantes e tranquilizadoras. Movido por essa certeza, o apóstolo Paulo vai chegar a dizer assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 21, 23. Então é isso que vamos tratar nessa noite, irmãos. O estado do homem depois da morte e a ressurreição dos mortos. Primeiro ponto: os corpos dos homens após a morte. Todos, ricos, plebeus,
letrados e iletrados, doutores leigos, negros, brancos, altos, pequenos, não importa a etnia, todos voltam ao pó. Todos voltam ao pó. Veredito. Não tem para onde fugir desse veredito. Não tem para onde fugir dessa sentença. O homem foi sentenciado a isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:19. Gênesis 3, verso de número 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas se o ser humano entendesse que não passamos de pó, que não passamos de pó. Agora vamos lá para Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. É Salomão que vai escrever. Já foi lido isso aqui. Creio no culto de oração, terça-feira, se não me engano. Salomão vai traçar um perfil agora da desintegração do corpo humano. O capítulo 12 de Eclesiastes é a desintegração do corpo humano. E quando chega no final, o que acontece com esse corpo que vai se degradando, que vai se decompondo? Porque segundo a ciência, assim que você sai do ventre da sua mãe, você já começa a morrer, não tem para onde fugir. A ciência afirma isso. Você acabou de nascer, você já está morrendo. Você só não percebe, mas você já está morrendo. Então, quando o corpo vai entrando em estado de decomposição, literalmente, e quando chega no final, olha o que o sábio vai dizer: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que deu. E o pó volta à terra como era. Então, o que nós aprendemos? Os corpos dos homens após a morte voltam ao pó. É a primeira lição que nós aprendemos. Os corpos dos homens após a morte voltam ao pó. Porque foi um veredito, foi uma sentença, foi sentenciado lá no Éden. O outro teu rosto vai comer, tu vai voltar ao pó, porque do pó tu é, e ao pó tornarás. Então não tem para onde fugir dessa sentença. Então a primeira coisa que nós aprendemos: os corpos dos homens após a morte voltam ao pó. Mas e a condição da alma após a morte? Os corpos nós sabemos, vão sepultados, são cremados. Uns são colocados em urnas, em jazigos, cada um mais luxuoso do que os outros, porque tem jazigo que dá vontade de você morar dentro, porque o negócio é chique. Mas quando você abre, é pó. É pó. É pó, porque a sentença foi dada. Não importa se o esquife custou 5 mil reais, se o esquife custou 10 mil reais, se o esquife custou 50 mil reais, não vai virar pó. Porque a sentença foi dada. Mas e a alma? Primeiro, as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidades e recebida na glória, onde desfruta da presença de Deus. Nós não cremos no sono da alma. Ei, nós não cremos no sono da alma.
Elas são aperfeiçoadas em santidade e recebida na glória, onde desfrutam da presença de Deus. 2 Coríntios 5, verso 1, 9. Coríntios 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre, está falando do corpo. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus no edifício, casa não feita por mãos eternas. Está falando da alma. Já não é mais o tabernáculo terrestre. Já não é mais o tabernáculo terrestre. Ele começa falando do tabernáculo terrestre, corpo, físico. Aí vai mudar. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presente que ausente, para lhe sermos agradáveis. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos: as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas na glória, onde desfruta da presença de Deus. O mesmo apóstolo vai dizer isso em Filipenses, que nós lemos lá, Filipenses 21, 21, 23. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vai dizer, olha, de um lado e de outro eu estou constrangido. Ele quer ir embora. Ele quer partir, porque ele já viu lá. Ele foi lá, ele sabe o que tem lá. É por isso que ele estava, no momento que ele está escrevendo Filipenses, ele está constrangido. Ele está com vontade de ir embora, porque ele viu o que tem lá. Porque no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, ele vai falar de um homem que ele não sabe se é espírito ou em si, ele está falando dele mesmo, que foi ao terceiro céu, e lá conviver coisas inefáveis que ao homem não está autorizado a revelar. Ele viu. Então o desejo dele é partir, o desejo dele é estar lá, o desejo dele é penetrar nas grandas do paraíso e usufruir daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, segundo ele escreveu aos Romanos. Então ele sabia o que estava esperando ele lá. Então o que nós aprendemos? Que as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas na glória, onde ficam aguardando a redenção do corpo. Primeiro, são aperfeiçoadas em santidade, recebidas na glória, onde desfruta da presença de Deus. Segundo, fica aguardando a redenção do corpo. Quer ver isso? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. (42, 44). Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, está falando de Cristo, porém é espírito vivificante. Então a segunda coisa que nós aprendemos: ficam aguardando a redenção dos corpos. Olha o que esse mesmo apóstolo vai dizer em Romanos capítulo 8. Verso de número 23. E não somente ela, está falando da terra, da natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
e a redenção do nosso corpo. E a redenção do nosso corpo. Então, em primeiro lugar, as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidades, recebidas na glória, onde desfrutam da presença de Deus. Em segundo lugar, ficam aguardando a redenção dos corpos. Mas e as almas dos ímpios? Porque tanto ímpio como crente vira pó. É isso que a gente precisa deixar bem claro aqui. Não é só o corpo dos ímpios que vão virar pó. O corpo dos santos também não. Mas e a alma? E a alma dos ímpios? São lançadas no inferno, onde permanece em tormentos. Não existe meio termo. A gente falou sobre isso aqui. Não existe meio termo entre céu e inferno. O ladrão da direita olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar lá? Ele diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo aonde? No purgatório ou no paraíso? Não existe meio termo entre céu e inferno. Ou é céu, ou é inferno, ou é inferno, ou é céu. Lucas 16, você conhece? É uma das palavras mais controversas que Jesus já falou. É a mais discutida. Olha o verso 22 assim. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Parêntese. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos. É Jesus. Quem está contando esse fato aqui é Cristo. Quem está contando esse fato aqui não é Pedro, não é João, não é Paulo. Quem está contando esse fato aqui é Cristo. Ele está dizendo que o mendigo morreu e a alma dele foi guarnecida. Essa palavra mesmo não é que diz quando uma equipe de soldado vai protegendo a Gwen. Obrigado. A alma do mendigo está sendo levada, guarnecida por anjos. Está no plural. Está no plural. Então o que acontece aí em cima? Para que as almas dos santos precisam de uma guarnição para poder proteger. Você já parou para pensar nisso aí? O que acontece aí em cima depois que um crente morre e que a sua alma sobe até chegar na presença de Deus? Porque é Jesus que está dizendo: aconteceu ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Houve uma guarnição mandada do alto para guarnecer a alma deste homem para ser levada para a eternidade. Mas olha o contraste. Morreu também o rico e foi sepultado. Não teve anjos, não teve demônio. Não teve anjos, não teve demônio. Aconteceu ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Por que Jesus não falou que o mendigo foi sepultado? A maioria dos teólogos, não, estou dizendo, a maioria, crê que foi a barriga dos cachorros que lambia a chaga desse mendigo que foi a sepultura dele. É por isso que Jesus não fala que foi sepultado. Aconteceu ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Imagina a pompa. Imagina a pompa. Você já assistiu o filme americano com velório? De imaginar? Como é a pompa?
banquete, o esquife ou caixão, como você queira chamar, daqueles forrados por dentro, o cara fica confortável lá. Se pudesse falar para alguém, confortável aqui. Oh, mas o negócio não é aqui. É quando cruza os umbrais da eternidade. Acompanhe comigo o texto, é Jesus que está dizendo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e também o rico que foi sepultado. Olha o verso 23. Olha o verso 23. Aonde? Sheol, Hades, inferno. Como você quer pronunciar a mesma coisa? No inferno, estando em tormentos. Então Jesus me ensina que no inferno já tem tormentos. Quando alguém morre sem a presença de Deus na vida, no mesmo instante se encontra com o juízo de Deus. Da mesma forma que um cristão morre, já encontra com a graça de Deus, da mesma forma o ímpio morre, encontra com o juízo de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, vai dizer que a homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Eu respeito a dor de um ente querido que vai ao cemitério levar velas, respeito. Levar flor, respeito. Mas não serve de mais nada para anunciar a vida desse amado que já partiu. Depois da morte, não tem vela, não tem rosas, não tem oração, não tem missa de sétimo dia, missa de corpo presente, de extrema unção, não tem mais nada a fazer. É aquele indivíduo e Deus. É aquele indivíduo e Deus. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos. Segundo lugar, ficam aguardando o juízo do grande dia. Nós lemos em João 5, vamos voltar para João 5 para você ver. João capítulo de número 5, versos de número 29. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do... Eu faço uma pergunta. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu era discipulador, porque era criança ainda, 10 anos de idade. Ficava discipulando meu pai: peraí, pai, mas já não estão dentro do inferno? Já não estão dentro do inferno, para que Deus vai trazer de volta? Se já não estão lá, no processo de tormento, para que Deus vai trazer de volta? Isso me inculcava. Isso me inculcava. É porque o inferno não é o fim do ímpio. O fim do ímpio se chama lago de fogo. Aí, se alguém falar que é uma prisão intermediária, eu vou acreditar. Mas já tem sofrimento. Nós vemos lá o rico em tormentos, pedindo apenas que aquele Lázaro molhasse a ponta do dedo e pingasse na boca dele. As almas são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e fica aguardando o juízo do grande dia. Quem vai dizer isso para a gente, ratificar o que Jesus falou? É Pedro. O que Pedro vai dizer para a gente? Segunda Pedro, capítulo 2, verso 9. Segunda Pedro 2, verso 9.
É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo. Vou ler de novo para você entender isso. É porque o Senhor sabe livrar. Ele está falando de Ló. É porque o Senhor sabe livrar das provações dos piedosos e reservar sob castigo. Você entende, Mateus, que é a palavra sobre. Já está debaixo do castigo. Já está debaixo do castigo. Quem está lá já está debaixo do castigo. Mas só que não é o final ainda, porque o final ainda se chama lago de fogo. Porque naquele dia Deus vai pegar o inferno com tudo e vai lançar no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 20. Ou melhor dizendo, no capítulo 20, a partir do verso 11. Sabe reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então nós aprendemos até que os corpos dos homens após a morte voltam ao pó, a condição das almas após a morte. As almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade, recebida na glória no desfruto da presença de Deus, fica aguardando a redenção dos corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento, fica aguardando o juízo do grande dia. E a ressurreição dos mortos? Como se dará? Primeiro, acontecerá no último dia. Acontecerá no último dia. Vamos para João de novo, capítulo número 6. Acontecerá no último dia. João 6, a partir do 39. A vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei quando? No último dia. No último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que via o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Superlativo. Jesus usou um superlativo aqui para mostrar que a ressurreição do último dia não é um conto de fada. Não é um conto de fada. Ele foi enfático aqui. Quando você vê na Bíblia uma coisa sendo repetida duas vezes, é porque no hebraico não existe superlativo igual nós conhecemos. Quando a pessoa queria dar ênfase a alguma coisa, ela repetia duas vezes. Por quê? Porque nem o hebraico nem o grego tem superlativo como o nosso português tem. Aí falava duas vezes, para dar ênfase naquilo que estava dizendo. É verdade o que eu estou dizendo. Então, a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia. Agora a pergunta é: acontecerá com quais? Com os justos primeiro e depois os ímpios? Ou no último? Acontecerá com todos, justos e ímpios. Justos e ímpios. Vamos voltar para João 5, depois nós vamos ler isso. Olha o verso 28 de João 5. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos virão as suas vozes, sairão. Todos terão que sair naquele dia. Ímpios e salvos. Todos terão que sair naquele dia. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. 2 Coríntios 5, 10.
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que todos nós, não tem para onde fugir não, é gregos e troianos, é ímpios e salvos, acontecerá com todos os ímpios e todos os justos. Todos ressuscitarão com os seus mesmos corpos. Todos ressuscitarão com os seus mesmos corpos. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, um espírito com ele. Então você está prestando atenção? O perigo da sexualidade, ele está tratando aqui sobre a sexualidade. Ele está condenando aqui a sexualidade. De tão precioso que é o meu corpo, de tão precioso que é o seu corpo, ele não pode ser levado à imoralidade. É isso que está dizendo aqui. Porque é esse mesmo corpo que vai ressuscitar e será aperfeiçoado. 1 Coríntios 15. Ele vai retificar o que ele escreveu aqui. Olha o que ele vai dizer. A partir do verso 50. Isso afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí ele vai continuar, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? Então você prestou atenção que nós ressuscitaremos com este mesmo corpo, só que este corpo será glorificado. Esse corpo será glorificado. Como assim? Como assim? É o capítulo 15, ele está aí ainda. Vamos no verso 35 para você ver como vai ser o corpo. Capítulo 15, verso 35, 1 Coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Aí ele vai dizer: insensatos, o que semeia não nasce primeiro, se não morrer. É quem é agricultor aqui, quem já foi bolseiro aqui, e é você como eu sou, sabe o que é uma planta. Um caroço de milho, um caroço de feijão, um caroço de arroz, caroço de fava. Quando você coloca na terra, ele crudesce. Se não crudecer, ele não germina. Isso é loucura esse negócio. Se não mostrar, ele não germina. Se ele não germinar, ele nasce. É isso que ele está dizendo aqui. O que semeia não se nasce em primeiro momento. Toda semente que é semeada na terra, ela morre primeiro. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser. Porque você não semeia um pé de arroz, você semeia caroço, grãos.
Você não semeia um pé de milho, você semeia grão de milho. Você não semeia um pé de feijão, você semeia grão de feijão. E quando se semeia, olha, é isso que ele está dizendo, não se semeia o corpo que há que ser, mas simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Presta atenção agora nisso aqui. Uma é a glória do sol. A pergunta é: a glória do sol é a mesma glória da lua? Não. A glória da lua é a mesma glória das estrelas? Também não. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outras das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Olha o verso 42 que vai dizer: pois assim será na ressurreição. Pois assim será na ressurreição. Teu corpo não será igual ao fulano, o fulano será igual ao teu. É isso que está dizendo no verso 41. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se no corpo, ressuscita corpo espiritual. Então os corpos serão aperfeiçoados com qualidades diferentes. A Bíblia está dizendo isso para mim e para você. Os corpos serão aperfeiçoados com qualidades diferentes. Isso está mostrando no verso 41 ao 42, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós vamos caminhar para o final. Os corpos se unirão novamente às suas almas para sempre, porque a alma consegue viver sem corpo, mas o corpo não consegue viver sem alma. A alma está vivendo no céu, daqueles que já partiram sem corpo, mas o corpo está na terra, pó. É por isso que naquele dia, quando Jesus gritar, subir cá, e o cemitério começar a pipocar, ele já vai trazer as almas junto comigo. Quer ver isso na Bíblia? Quer ver isso na Bíblia? 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está entendendo agora? Quando o céu se rasgar, as almas dos fiéis vão me acompanhar. Quando ele der o grito e começar a pipocar, que os corpos começarem a ser transformados, as almas também vai descer para comprar. Não me pergunta como, porque eu não sei explicar, só ele. Parece um filme de ficção científica, não. Mas não é não, é Bíblia, é a palavra de Deus. Isso aqui é algo da gente se maravilhar, isso aqui é algo da gente se apaixonar por essa palavra aqui. Porque qual cientista que pode explicar isso aqui? Um corpo que já virou pó, ninguém sabe aonde está, quando o arcanjo bradar, aquele corpo vai ter que sair de lá, a terra vai ter que dar conta dele. Mas se for queimado pelo fogo, se vira, vai ter que dar conta dele. E se tiver morrido dentro da água e não tivesse, a água vai ter que dar conta dela, porque isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11: deu mar dos mortos que nele havia. Não importa onde estiver. Mas o tanto de pessoa lá que foi cremada, não importa onde estiver o pó, aonde o pó foi semeado, vai ter que sair de lá e vir. Vai ter que sair de lá e vir.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, porque ele cria na iminência do arrebatamento. Por isso que ele está dizendo nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Peraí, não haverá do arrebatamento. Os vivos vai subir primeiro, depois os mortos só primeiro, depois não. Simultaneamente. Os mortos estão subindo e os vivos estão sendo transformados, subindo junto. Olha o verso 14. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, está falando da última trombeta, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa palavra aqui tem confundido muita gente. Essa palavra aqui tem confundido muita gente, porque tem gente que prega que vai haver duas ressurreições. Os salvos vão ressuscitar depois de 1000 anos literais que eles creem, milênio literal. Aí sim, Satanás vai ser solto e vai bagunçar toda a paz que Jesus já fez nesses 1000 anos, porque assim se prega, que durante esses 1000 anos toda a terra conhecerá a graça de Deus e a glória de Deus. Então todo mundo vai estar tranquilo. Aí Deus vai permitir que Satanás seja solto e vai bagunçar esses 1000 anos todos. Os milenistas dizem isso. Aí sim, depois desses 1000 anos que a igreja estiver reinando com Cristo na terra, aí sim, aí vai ressuscitar os ímpios. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ele está dizendo mortos em Cristo? É porque ele está tratando aqui não de ímpio, ele está tratando aqui de pessoas que morreram em Cristo. Olha o negrito aí, olha a epígrafe do texto, a situação dos mortos em Cristo. Então, ele não está tratando de ímpio aqui, é por isso que ele está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque se ele estivesse tratando de ímpio, ele ia falar de ímpio. Depois nós, verso 17, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, está no plural, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas em contrapartida, para finalizarmos, os corpos dos injustos serão para desonra. Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2. Daniel 12, verso 2. Muito dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Por que Daniel está dizendo muitos? Porque no arrebatamento nem todos vão estar mortos. Vai ter vivos. Não sei quem. Mas vai, talvez seja o seu bisneto, o seu bisneto. É por isso que ele está dizendo que muitos dos que dormem, ele está dizendo todos. Porque nem todos vai estar mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Prestou atenção? A diferença aqui. A diferença aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa será a ressurreição do último dia. Tanto ímpio como justo ressuscitarão no último dia. Não haverá duas ressurreições. A Bíblia não dá essas imagens para a gente. Todos ressuscitarão e terão que comparecer diante do tribunal de Deus.
precisa abrir, não. Na sua casa, Senhor. Apocalipse 20, verso 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante dele, diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno. A palavra além ali é o Sheol, o Hades, o inferno, como queira pronunciar, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O mais triste desse versículo 20 é o versículo 15. Para mim, o mais triste do versículo do Apocalipse é o versículo capítulo 15 do capítulo 20. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Para mim é o versículo mais triste do Apocalipse. Então é isso que a gente precisa entender. Essa é a situação dos mortos, daqueles que partiram com Deus e daqueles que partiram sem Deus. Não tem como florear isso, não tem como romantizar isso. Você tem que falar do jeito que a palavra está ensinando. Não podemos florear, não podemos romantizar, não. Ou é céu, ou é inferno, ou é perdição, ou é vida eterna. Porque aquele que não está escrito no livro da vida jamais entrará no céu. Nós devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar. Porque não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Vamos orar. Que nesse dia, chamado final, Deus conforte os corações daqueles que hoje, nesse dia, já perderam o seu ente querido. Porque nesse dia lembrou o seu ente querido. Hoje lembrei de meu pai, minha avó materna, minha avó paterna, meu avô paterno, mas não com tristeza, porque sei onde eles estão. Eu sei aonde eles estão. Então lembrei com saudade, mas não com tristeza. Isso tem que pautar no seu coração. Se morreram em Cristo, descanso está melhor do que você, está melhor do que eu. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Mais uma vez explanada nessa palavra. Ajuda-nos a cada dia a compreender mais as benesses que o Senhor tem para nós. Só de falar na ressurreição a gente fica com ânsia de jantar com o Senhor, porque é bem melhor. Não terá mais dor, não terá mais lágrima, não terá mais choro, mais angústia, mais despedida, mais enfermidade, mais vida. Mas enquanto isso não aconteça, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a nos manter de pé, nos ajuda a ficar firme olhando para o alto do perfil. Desperta-nos a cada dia mais. Nos ajuda a ser grato por tão grande salvação. De saber, Deus, que logo mais estaremos com um corpo glorificado, que nunca mais envelhecerá.
que nunca mais passará por decomposição. E o melhor de tudo é que vamos estar para sempre na sua presença. E o bom disso tudo é que hoje o Senhor habita em nós, assim diz a tua palavra, mas naquele dia nós habitaremos em ti. Dá-nos graça, nos ajuda a nos deleitar em palavras como essa, nos ajuda a ser grato, não merecemos nada disso. Ajuda-nos a vencer as intempéries e nos manter de pé. Muito obrigado por cada família aqui representada. Ó Deus, desperta os faltosos, aqueles que não estão aqui por inércia, por apatia, por marasmo. Mas alguns também não estão aqui porque estão enfermos. O Senhor vai afofando a cama, vai fortalecendo e vai renovando. É no nome de Cristo Jesus que nós chamamos. É nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe todos.